Você já sentiu que seus próprios pensamentos e emoções estão sendo controlados por forças invisíveis que você não consegue identificar? Neste momento, enquanto falo, 2,3 bilhões de vídeos no TikTok com a etiqueta Shadow Work estão circulando pelos celulares de todo o mundo. Isso mesmo, bilhões com B. Nos próximos 25 minutos, vou revelar a verdade perigosa que o TikTok não quer que você saiba sobre o Shadow Work, incluindo os verdadeiros avisos de Carl Jung, que podem salvar sua saúde mental. O que é assustador é o seguinte: Carl Jung quase quebrou enquanto desenvolvia suas teorias sobre o Shadow Work. Ele entendeu algo que todos os criadores do TikTok parecem esquecer. Esse trabalho pode retraumatizar e prejudicar psicologicamente as pessoas quando feito sem orientação. Roger Bretherton, um professor de psicologia na Universidade de Londres, tem documentado a ascensão do que ele chama de manipulação da psicologia, POP, nas plataformas de mídia social. Sua pesquisa revela algo chocante sobre a atual tendência do shadow work que ameaça a saúde mental de milhões. Portanto, vamos expor exatamente o que está acontecendo no seu celular agora. Deixe-me explicar a explosão de 2,3 bilhões de visualizações que tomou conta do TikTok. Quando você pesquisa Shadow Work na plataforma hoje, encontrará milhares de criadores prometendo transformação instantânea através de exercícios rápidos. Frases como "cale seu trauma em 3 passos" e "desbloqueie seu eu oculto esta noite" dominam o algoritmo. Os números de engajamento são impressionantes porque esses vídeos tocam em algo com que todo ser humano luta, as partes de nós que preferiríamos não encarar. Mas o que é realmente perturbador sobre essa tendência é o seguinte: uma análise recente dos 100 principais criadores de conteúdo de Shadow Work no TikTok revelou que 83% não tem nenhum treinamento formal em psicologia. Eles são coaches de bem-estar, influenciadores espirituais e gurus de estilo de vida que reformularam o complexo quadro psicológico de Jung em conteúdos fáceis de consumir, projetados para a viralização, não para a cura. Pense nisso por um momento. Você deixaria alguém sem treinamento médico operar você? Jung argumentou que a mente inconsciente opera como um ecossistema complexo. Quando você começa a mexer lá dentro, sem entender os mecanismos mais profundos, você está essencialmente realizando uma cirurgia psicológica com uma faca de manteiga. O entendimento fundamental que impulsiona essa tendência é a crença de que o trabalho de sombra equivale a eliminar hábitos ruins. Role pelo TikTok e você verá criadores ensinando o trabalho de sombra como uma maneira de parar de procrastinar, melhorar relacionamentos ou aumentar a confiança. Mas a sombra de Jung não se trata de hábitos ruins. Trata-se das partes reprimidas, negadas e desconectadas da psique, que contém não apenas a nossa escuridão, mas muitas vezes o nosso maior potencial criativo. Agora que você entende o que está sendo ensinado, deixe-me mostrar o que Jung realmente disse sobre esse trabalho e por que sua experiência pessoal com o trabalho de sombra quase o destruiu. Carl Jung desenvolveu sua teoria da sombra durante um dos períodos mais psicologicamente turbulentos de sua vida. Entre 1913 e 1917, Jung passou pelo que ele chamou de confronto com o inconsciente. Durante esse tempo, ele teve alucinações vívidas, ouviu vozes e sentiu que estava perdendo o controle da realidade. Isso não foi uma coincidência. Jung estava fazendo um trabalho psicológico profundo em si mesmo, e isso quase o quebrou. Aqui está o que Jung escreveu em seu diário pessoal durante esse período.
Estou sendo sobrecarregado por poderes maiores do que eu mesmo. Imagine isso, uma das mentes mais brilhantes da psicologia, aterrorizada pelo que estava descobrindo em seu próprio inconsciente. Agora imagine rolar pelo TikTok e pensar que você pode lidar com esse trabalho em 15 segundos. O aviso original de Jung sobre o trabalho de sombra era claro. Ele o chamou de o problema moral, porque enfrentar sua sombra obriga você a encarar aspectos de si mesmo que desafiam tudo o que você acredita sobre quem você é. Nas próprias palavras de Jung, ele escreveu que a individuação, o processo de integrar sua sombra, normalmente leva décadas de trabalho cuidadoso e apoiado, não 15 segundos no TikTok. O processo de individuação, de acordo com Jung, se desenrola em estágios previsíveis que requerem anos de preparação psicológica. Primeiro vem o reconhecimento, reconhecendo que você tem padrões inconscientes que afetam sua vida. Em seguida, vem a exploração, examinando cuidadosamente esses padrões com o apoio adequado. Depois, vem a integração, incorporando lentamente esses insights em sua identidade consciente. Finalmente, vem a incorporação, vivendo a partir dessa sensação expandida de si mesmo em sua vida cotidiana. Deixe-me colocar isso em perspectiva. O reconhecimento por si só, apenas reconhecer que você possui padrões inconscientes, geralmente leva meses de observação cuidadosa. No entanto, já vi vídeos no TikTok afirmando ajudar você a reconhecer, explorar, integrar e incorporar sua sombra em um único exercício de 30 segundos. É como afirmar que você pode realizar uma cirurgia cerebral depois de assistir a um tutorial no YouTube. Cada estágio, enfatizou Jung, deve ser abordado com o que ele chamou de imaginação ativa e, de preferência, com a orientação de alguém treinado em psicologia profunda. O próprio Jung trabalhou com seu mentor, o psiquiatra Eugen Bleuler, durante seu próprio processo de trabalho com a sombra. Mesmo com apoio profissional, a jornada de Jung foi tão intensa que ele a documentou no que se tornou conhecido como o Livro Vermelho, um registro de suas visões psicológicas e diálogos internos. Agora, aqui está a parte aterrorizante que os criadores do TikTok nunca mencionam. Quando você começa a acessar material inconsciente sem a preparação ou suporte adequados, sua psique pode ser inundada com conteúdos para os quais você não está pronto para integrar. Jung chamava isso de inflação, um estado em que o ego é sobrecarregado por material inconsciente, levando a grandiosidade, confusão ou fragmentação psicológica. Essa inundação psicológica que Jung experimentou não é apenas curiosidade histórica, é exatamente o que está acontecendo com milhões de pessoas que estão rolando seus telefones agora. O que estou prestes a lhe contar pode literalmente salvar sua saúde mental. Quando você já passou por um trauma, sua psique naturalmente cria defesas para protegê-lo da dor esmagadora. Pense nas defesas psicológicas como um gesso em um osso quebrado. Sim, o gesso restringe o movimento, mas está protegendo algo frágil enquanto cura. O trabalho com a sombra no TikTok é como alguém convencendo você a arrancar aquele gesso porque está limitando sua liberdade, sem verificar se o osso realmente se curou por dentro. Os TikToks sobre trabalho de sombra frequentemente incentivam as pessoas a mergulhar diretamente em suas feridas mais profundas ou enfrentar suas verdades mais sombrias sem qualquer compreensão da prontidão psicológica ou abordagens informadas sobre trauma. Mas aqui está o que acontece quando você desmonta as defesas psicológicas muito rapidamente. O material original do trauma volta em uma inundação,
sem os sistemas de apoio necessários para processá-lo com segurança. Deixe-me falar sobre a Maria. O que aconteceu com ela vai chocar você. Psicólogos clínicos estão relatando um aumento nos casos do que estão chamando de retraumatização desencadeada pelo TikTok. A doutora Sarah Chen, diretora de serviços de trauma no Instituto de Saúde Mental da Califórnia, documentou um aumento de 40% nas intervenções de crise relacionadas a práticas de trabalho interior não supervisionadas entre seus clientes jovens adultos, uma das pacientes da doutora Chen, a quem chamarei de Maria para proteger sua privacidade, tentou um exercício de trabalho interior no TikTok, projetado para curar feridas de abandono na infância. O exercício envolvia visualizar o confronto com seu pai ausente e expressar raiva reprimida. Em poucas horas, Maria começou a experimentar ataques de pânico, despersonalização e ideação suicida. O exercício havia desencadeado sua resposta de trauma sem que ela tivesse estratégias de enfrentamento ou apoio profissional disponíveis. A doutora Chen explica que o trabalho interior informado por trauma requer uma preparação cuidadosa. Você precisa de técnicas de ancoragem, habilidades de regulação emocional e suporte terapêutico contínuo antes de tentar acessar material psicológico profundamente enterrado. O formato do TikTok, com sua ênfase em resultados rápidos e conteúdo viral, ignora completamente essas medidas de segurança essenciais. Mas o risco de retraumatização é apenas parte do problema. O maior perigo reside no que Jung chamou de projeção psicológica, e as redes sociais amplificam esse risco exponencialmente. Quando você começa a fazer trabalho interior sem a orientação adequada, frequentemente projeta seu material da sombra não integrada em outras pessoas. Em vez de reconhecer sua própria raiva, você vê todos ao seu redor como raivosos. Em vez de assumir suas próprias táticas de manipulação, você se torna hipervigilante em relação à manipulação dos outros. Plataformas de mídias sociais como o TikTok criam o ambiente perfeito para que essas projeções se espalhem viralmente. Eu tive uma cliente, vamos chamá-la de Sarah, que começou a fazer exercícios de trabalho interior no TikTok sobre raiva. Em 2 semanas, ela estava convencida de que seu marido, seu chefe, sua mãe e até o barista do Starbucks estavam todos manipulando-a. O denominador comum? Sarah ainda não havia lidado com seus próprios padrões manipulativos. Sua sombra estava usando todos os outros como um espelho. Pense na última vez que você chamou alguém de tóxico nas redes sociais. Jung alertou que o material somático não integrado busca expressão por meio da projeção. Quando milhões de pessoas estão simultaneamente realizando um trabalho de sombra, não supervisionado e compartilhando suas experiências online, cria-se um campo de projeção coletiva onde o material não processado de todos é amplificado e reforçado pelo algoritmo. O Dr. Michael Rodrigues, um analista junguiano que atua em Nova York, observou esse fenômeno em seu trabalho clínico. Ele relata que muitos clientes chegam à terapia já convencidos de que identificaram todos os problemas psicológicos de sua família por meio do trabalho de sombra no TikTok, mas não examinam seu próprio papel nessas dinâmicas. O formato das redes sociais incentiva um foco externo em vez da profunda autorreflexão que o trabalho de sombra autêntico requer. Mas aqui está o que é realmente perturbador sobre essa tendência. O problema da projeção se torna ainda mais complexo quando consideramos o algoritmo do TikTok. A plataforma recompensa conteúdo que gera reações emocionais fortes.
Os vídeos de trabalho de sombra, que provocam indignação, validação ou realizações dramáticas, recebem mais engajamento do que aqueles que promovem um trabalho psicológico cuidadoso e gradual. Isso cria uma estrutura de incentivos que amplifica o conteúdo mais psicologicamente desestabilizador, enquanto suprime abordagens mais responsáveis. Estudos de caso do mundo real, provenientes de clínicas de saúde mental em todo o país, confirmam esses padrões. O Metropolitan Counseling Center em Chicago conduziu um estudo de 6 meses com clientes que buscavam terapia após interagir com conteúdo psicológico nas redes sociais. Eles descobriram que 67% desses clientes, inicialmente, atribuíram suas lutas psicológicas a fatores externos, identificados por meio do trabalho de sombra nas redes sociais, enquanto apenas 33% estavam prontos para examinar seus próprios padrões inconscientes. A pesquisadora principal do estudo, doutora Jennifer Walsh, observou que clientes influenciados pelo trabalho de sombra nas redes sociais muitas vezes chegavam à terapia com ideias rígidas sobre sua formação psicológica que, na verdade, interferiam no progresso terapêutico genuíno. Eles já haviam decidido o que suas sombras continham com base nos exercícios do TikTok, tornando-os resistentes a descobrir o que realmente estava operando inconscientemente em suas vidas. A diferença entre o trabalho de sombra no TikTok e a prática autêntica é como a diferença entre realizar uma cirurgia com uma faca de manteiga e usar instrumentos médicos de precisão. A ferramenta importa tanto quanto a intenção. Por fim, aqui está como o trabalho de sombra real realmente se parece, e por que não tem nada a ver com o TikTok. O trabalho de sombra autêntico, desenvolvido por Jung e refinado por gerações de psicólogos profundos, começa não com confrontos dramáticos ou exercícios intensos, mas com uma observação cuidadosa. Jung chamava isso de imaginação ativa, uma prática de prestar atenção aos seus pensamentos espontâneos, sonhos, reações emocionais e padrões de comportamento sem tentar mudá-los imediatamente. A primeira fase do trabalho de sombra genuíno envolve desenvolver o que os psicólogos chamam de capacidade do ego observador. Isso significa fortalecer sua habilidade de testemunhar seus próprios processos psicológicos sem ser dominado por eles. A maioria das pessoas precisa de meses ou anos de preparação antes de estar pronta para acessar de forma segura material inconsciente mais profundo. Aqui está como 5 anos de treinamento junguiano realmente se parecem. Primeiro ano. Você passa 300 horas em sua própria análise, descobrindo partes de si mesmo que nunca soube que existiam. Anos 2 a 4. Você aprende a manter o espaço para o material mais sombrio e caótico que emerge da psique humana, enquanto alguém supervisiona cada passo. Quinto ano. Você ainda está sendo supervisionado, porque até mesmo os profissionais sabem que esse trabalho é perigoso. Compare isso com um criador do TikTok que leu O Homem e Seus Símbolos em um fim de semana. Os requisitos de formação profissional existem por um bom motivo. O trabalho de sombra envolve acessar material psicológico que pode ser desestabilizador, confuso ou esmagador. Sem a preparação adequada e suporte contínuo, as pessoas podem experimentar o que Jung chamava de inflação psicológica, onde se tornam identificadas com conteúdo inconsciente em vez de integrá-lo conscientemente. O trabalho de sombra autêntico também se desenrola em relacionamento, não em isolamento. Jung enfatizou que precisamos 2 outros para nos ajudar a ver nossos pontos cegos e projeções.
A relação terapêutica fornece um espaço seguro onde o material inconsciente pode emergir e ser processado com orientação profissional. As redes sociais, por outro lado, muitas vezes encorajam as pessoas a fazer esse trabalho sozinhas, usando o celular como guia e testemunha. Aqui está uma distinção crucial que o TikTok ignora completamente. O trabalho com a sombra de Jung não se trata de eliminar traços negativos ou se tornar uma pessoa melhor nos termos convencionais. Trata-se de se tornar mais inteiro, integrando todos os aspectos da sua personalidade, incluindo qualidades que você pode preferir negar. Às vezes, o trabalho com a sombra revela que partes de você que foram rejeitadas contêm, na verdade, uma energia e criatividade vitais. 2025 marca o 150º aniversário do nascimento de Jung, e instituições de psicologia em todo o mundo estão enfatizando a importância de retornar aos seus ensinamentos originais sobre o trabalho com a sombra. A Associação Internacional de Estudos Junguianos lançou uma iniciativa para fornecer recursos autênticos e programas de treinamento em trabalho com a sombra para pessoas interessadas nesta abordagem psicológica. Mas aqui está o que essas instituições estão descobrindo sobre o trabalho com a sombra nas mídias sociais que vai te surpreender. O 23º Congresso Internacional de Psicologia Analítica, que acontece este ano, se concentrará especificamente em trabalho com a sombra na era digital, abordando como as mídias sociais popularizaram e distorceram os conceitos de Jung. Analistas junguianos de destaque estão desenvolvendo novas abordagens que honram os insights originais de Jung, ao mesmo tempo em que se adaptam aos desafios psicológicos contemporâneos. Se você está genuinamente interessado em explorar sua sombra, recursos legítimos incluem analistas junguianos certificados, programas de treinamento em psicologia profunda e instituições como o Instituto C.G. Jung. Essas organizações mantêm padrões rigorosos e enfatizam a segurança psicológica nas práticas de trabalho com a sombra. Agora que você sabe onde encontrar orientação legítima, aqui está exatamente o que você precisa fazer a partir de hoje, se quiser explorar o trabalho com a sombra autêntico de forma segura. Aqui está o paradoxo que Jung gostaria que você compreendesse. As pessoas mais ansiosas para fazer o trabalho com a sombra são muitas vezes as menos preparadas para isso. Se você está lendo isso pensando, preciso me consertar imediatamente, essa urgência em si pode ser sua sombra falando. A verdadeira transformação acontece quando você para de tentar forçá-la. Primeiro, reconheça que o verdadeiro trabalho de sombra é uma jornada psicológica de longo prazo, não uma solução rápida ou truque para a vida. Se você está lidando com trauma, desafios de saúde mental ou estresse significativo, comece com um suporte terapêutico básico antes de tentar o trabalho de sombra. Muitas pessoas se beneficiam ao estabelecer uma estabilidade emocional através da terapia convencional antes de explorar questões inconscientes mais profundas. Em segundo lugar, se você decidir explorar o trabalho de sombra, trabalhe com profissionais capacitados. Procure analistas junguianos certificados, psicólogos especializados ou terapeutas treinados em abordagens de trabalho de sombra. Esses profissionais entendem os riscos psicológicos e sabem como guiar o processo de maneira segura. Em terceiro lugar, desenvolva bases psicológicas sólidas antes de mergulhar no material de sombra. Isso inclui habilidades de regulação emocional, técnicas de ancoragem, uma rede de apoio e estratégias de enfrentamento saudáveis.
O trabalho de sombra pode ser intenso e você precisa ter recursos para lidar com o que emergir do seu inconsciente. Em quarto lugar, aborde o trabalho de forma gradual e respeite os seus próprios limites psicológicos. Jung enfatizou que a individuação acontece naturalmente ao longo do tempo quando você cria as condições certas. Forçar o processo ou apressar-se em direção a avanços rápidos geralmente resulta em retrocessos psicológicos. Este próximo passo é onde muitas pessoas cometem erros graves. Tenha extrema cautela com os conselhos sobre trabalho de sombra que circulam nas mídias sociais. O algoritmo recompensa o engajamento em vez da precisão psicológica, criando um ambiente onde o conteúdo mais sensacional recebe a maior visibilidade. Isso não significa que todo o conteúdo psicológico nas redes sociais seja prejudicial, mas é necessário ter um discernimento cuidadoso. Antes de lhe passar os seus passos de ação específicos, deixe-me resumir as 3 principais percepções da nossa exploração de hoje. Você agora possui uma verdade perigosa que o algoritmo do TikTok não quer que você descubra. Você entende os verdadeiros avisos de Jung que poderiam ter protegido milhões de pessoas de danos psicológicos. Mais importante ainda, você tem o caminho autêntico a seguir que honra a sua segurança psicológica. Primeiro, a tendência de trabalho de sombra do TikTok representa uma simplificação perigosa de conceitos psicológicos complexos que podem levar à retraumatização e desestabilização psicológica. O formato da plataforma e a estrutura de incentivos amplificam as abordagens mais problemáticas enquanto suprimem orientações responsáveis. Em segundo lugar, os ensinamentos originais de Carl Jung sobre o trabalho com a sombra enfatizavam a necessidade de uma preparação cuidadosa, orientação profissional e um compromisso de longo prazo com a integração psicológica. Jung enfrentou desafios psicológicos significativos durante seu próprio trabalho com a sombra, apesar de sua formação profissional e suporte especializado. Em terceiro lugar, o trabalho autêntico com a sombra requer treinamento especializado, uma relação terapêutica e progresso gradual através de estágios psicológicos previsíveis. As abordagens de solução rápida popularizadas nas redes sociais ignoram medidas de segurança essenciais e muitas vezes causam mais danos psicológicos do que cura. Essas percepções revelam a diferença marcante entre tendências virais perigosas e o trabalho psicológico autêntico. Agora, aqui está o que eu quero que você faça imediatamente para aplicar esse conhecimento de forma segura. Pare tudo o que você está fazendo agora mesmo e escute isso. Anote 3 perguntas sobre você mesmo que você tem evitado. Isso não são perguntas dramáticas sobre traumas, mas inquéritos simples como: por que eu reajo tão intensamente quando as pessoas me interrompem? Ou, o que eu realmente temo quando evito conflitos? Essas perguntas apontam para o material da sombra, mas são suaves o suficiente para explorar de forma segura. Em segundo lugar, preste atenção quando se pegar julgando os outros de forma severa ou se sentindo desencadeado por comportamentos específicos. Essas reações geralmente indicam projeção, onde você está vendo seu próprio material não integrado nas outras pessoas. Em vez de focar em mudá-los, use esses momentos como oportunidades para examinar seus próprios padrões psicológicos. Terceiro, se você estiver genuinamente interessado no trabalho com a sombra, pesquise praticantes legítimos na sua área. Procure por analistas junguianos, psicólogos profundos ou terapeutas especificamente treinados em abordagens de trabalho com a sombra. Muitos oferecem consultas iniciais, onde você pode conhecer sua abordagem e determinar se é adequada para você. Quarto,
Seja extremamente seletivo quanto ao conteúdo psicológico que consome nas redes sociais. Pergunte a si mesmo se o criador possui as credenciais adequadas, se seus conselhos parecem psicologicamente seguros e se eles reconhecem a complexidade e os riscos do trabalho que estão ensinando. Você acaba de completar o que a maioria das pessoas nunca faz. Você olhou por trás da cortina da manipulação psicológica nas redes sociais. Agora, você consegue enxergar as simplificações perigosas que poderiam ter prejudicado sua saúde mental. Você tem o conhecimento para se proteger e proteger os outros da manipulação psicológica disfarçada de cura. Finalmente, lembre-se de que o crescimento psicológico acontece aos poucos, em relacionamento com os outros e com o apoio adequado. As transformações mais profundas costumam ocorrer por meio de pequenos passos consistentes, em vez de grandes epifanias. Sua sombra contém não apenas material difícil, mas também potencial criativo e energia vital que podem enriquecer sua vida quando integrados de forma consciente e segura. Antes de você sair deste vídeo, preciso que me prometa uma coisa. Sua saúde mental está literalmente em jogo toda vez que você consome conteúdo sobre trabalho de sombra. Tome atitude nesses passos agora mesmo e compartilhe sua experiência nos comentários. Qual das advertências de Jung mais te impactou? Você tem, sem querer, colocado sua saúde psicológica em risco com o trabalho de sombra que vê no TikTok. Se esta análise acabou de te salvar de uma potencial retraumatização, você precisa ver meu próximo vídeo, onde eu falo sobre as 3 tendências psicológicas mais perigosas que podem estar manipulando sua mente pelo algoritmo agora mesmo. Inscreva-se porque sua segurança psicológica depende de saber o que estou prestes a revelar.